Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. E hoje, vocês já estão vendo aqui, eu tenho o prazer de receber mais uma vez a minha querida Cristina Cairo, né, para alegria minha e de toda Santa Catarina aqui, que ela sempre vem, em todo lugar que ela vai, uma pessoa carismática, né, muito bem recebida, tem conteúdo, isso é muito gostoso. Então todas as oportunidades que a gente tem de compartilhar esses momentos únicos com a Cristina, é sempre um prazer. A Cristina está chegando, obrigado por ter vindo aqui agora. Eu né? que agradeço, foi uma correria. Nossa, se não é correria. A Cristina acabou de chegar de São Paulo, uma viagem, quantas horas? São 9 horas. 9 horas de viagem, veio aqui direto, nem foi para o hotel ainda, para a gente preparar esse programa para vocês e depois para preparar também o workshop que ela tem aqui em Santa Catarina. Cristina, como é que você está? Vamos primeiro perguntar de você, não, antes da gente entrar ótima. no tema. Isso é bom, né? Tô Tá ótima. ótimo, né? O que você tem? Você traz alguma novidade? O que tem sido os seus últimos trabalhos? Agora eu soube, através do Luiz, né? Que você vai para o Egito, né? Conta para nós aí. Todo ano, né? Todo ano você vai. Todo ano. Nós somos descendentes de egípcios. Sim, até o próprio sobrenome. É o próprio já diz, sobrenome, né? que é o Fugido do Cairo, né? Sei. A família. E a gente vai todo ano levando grupos de expedição, fazendo terapias dentro da pirâmide. Que maravilha, hein? A gente fica 5 noites, né? 4 dias, 5 noites no Rio Nilo, no navio, e a gente vai parando nos templos. Aquele percurso. Aquele percurso, Nilo, né? Sim. Que todo mundo faz, que é tradição dos turistas. Sim. Só que a gente leva para fazer terapias, e tudo muito discreto, porque lá não pode, né? Por causa da religião também, né? deles, tal, eles não permitem. Mas a gente faz apenas trabalhos de reiki, trabalhos de regressões. Então o pessoal só de entrar no templo já lembra um monte de coisa, surta de chorar, né? Então... Eu estava conversando com o Luiz aqui antes da gente começar o programa, isso me recorda uma situação, nós estávamos falando de Machu Picchu, do Peru também, e eu levei um grupo, eu fui 3 vezes para o Peru, Machu Picchu, toda aquela região, todos aqueles sítios arqueológicos, maravilhoso, Sacsayhuamán, Ollantaytambo, Titicaca. Aí eu levei, eu vou até contar porque o nosso programa é exatamente isso, que eu vou te perguntar uma situação antes da gente entrar no nosso tema de hoje. Eu levei um médico do Rio de Janeiro, não vou dizer o nome dele, e que ele muito rico e muito materialista, segundo ele próprio me dizendo. Ele próprio me dizendo. Para ir nesses lugares vai... Ele próprio me dizendo, caridade não era com ele. Quer dizer, ou o paciente podia pagar, ou então que procurasse ajuda médica em outro lugar. Dono de algumas clínicas, já por parte da família e tal. E nós fomos lá para Machu Picchu, ele me contou. Me chamou reservadamente e me contou a história dele, que disse que, numa certa ocasião, ele foi para o Egito, olha só, numa das viagens, porque ele viaja muito dinheiro, claro. Viajava em todos os lugares do mundo, entrou numa pirâmide ali do Egito, que eu não me recordo agora qual é. Pode visitar as 3 pirâmides ou não? Pode. Então tá, numa delas aí. Diz que ele entrou numa pirâmide, a namorada dele ficou fora, e ele só lembra de começar a falar uma língua estranha. Pronto. Olha que maravilha essa história. Começou a falar uma língua estranha, lá dentro começou a falar alto, começou a gritar, tanto é que os guardas de segurança foram lá, pegaram o gajo ali e botaram ele para fora. Meu Deus. E ele não lembra de nada, ele só lembra disso aqui. Aí a namorada dele falou e tal. A partir desse dia, esse homem que era cético, e quando ele viajou comigo para o Peru, ele veio perguntar para mim se ele estava louco. Né? É engraçado isso aí. Veio perguntar para mim se ele estava louco, porque ele me chamou no canto, tudo. Aí ele começou a receber é uma linguagem dos espíritas, espiritualistas. Canalizar, exatamente. Captar, isso aí. Uma pessoa que exigia dele que ele atendesse gratuitamente pessoas carentes. Então você imagina o choque para ele. Meu Deus do céu. Primeiro que ele não acredita em nada, não acreditava em nada daquilo. Materialista de marca maior. De repente ele começa a canalizar, receber alguém que exige que ele vá Chegou trabalhar. a hora, por isso que ele foi pro Egito. Chegou a hora dele acordar, né? E aí aconteceu a manifestação lá, e a gente pôde presenciar nos trabalhos lá em Machu Picchu.
aconteceu do guia dele, sei lá o quê, vir ali e depois a gente pôde presenciar. Então, eu te pergunto isso. É um médium que nem sabia, né? Não sabia. Então, até mesmo tendo acontecido isso com ele, ele ainda estava em conflito com o fato em si. Porque como é que pode acontecer uma coisa comigo que eu não tenho nada a ver com isso, sou avesso? Então ele veio perguntar para mim se ele devia continuar ou não. Quem sou eu para dizer para ele, né? Pois é, mas Grego, todo materialista, assim, quando a gente que gosta dessas coisas, que entende, recebe e tal, a gente olha o materialista, na verdade, pela psicologia, é um medrosão. Porque todos os que se defendem, é mecanismo de defesa. Defesa, né? São os mais poderosos, espiritualmente falando. E como eles não estão preparados para lidar com aquilo, porque veja bem, o que é um materialista? Ele sente o prazer pelo mundo mundano, a todos os prazeres que a vida pode oferecer, Sim. E ele acha que ele vai perder tudo isso se ele se dedicar a algo invisível, de que ele nunca vai ter certeza que existe. É verdade. Aí, em outra vida, com certeza, deve ter quebrado a cara com coisas de magia e tal. Então vem nessa vida fechado. Com o pé atrás, né, que a gente diz. Né? Eu acho engraçado esposas que falam assim, eu sou tão espiritualizada e meu marido é tão materialista, eu já não acredito. Às vezes, para mim, o marido dela é mais evoluído e ela é que precisa dele. Só que ele fica só olhando para ela. Ela vai para tudo que é lugar, ela busca tudo que é coisa e ela tá sempre a mesma pessoa. Isso. Então ele não acredita nela, não que não acredita nas coisas. Agora, semelhante atrai semelhante. Ninguém tá com alguém por acaso. Exatamente. Né? Então os dois estão no mesmo nível ali. Agora que ela tá perdidona, tá. Senão ela não começava a falar tão mal do marido, impor pro marido seguir a crença dela. E no entanto o marido pode ser igual a esse seu amigo aí. Claro, claro. Que deu um tranco nele, porque todo mundo deveria viajar pro Egito. Olha, todo mundo. Não, mas ele foi pro Egito. Mas ele aconteceu no Egito. É. Foi lá, ele entrou na pirâmide e começou a gritar na pirâmide. Exatamente. E começou a falar uma língua estranha dentro da pirâmide. Imagina um materialista que foge Alguma coisa dentro da pirâmide desencadeou o processo dele. Claro, lá dentro. desencadeou mesmo. Então, isso que eu te pergunto. E nós não estamos fugindo do tema, vocês já vão ver o que nós vamos falar hoje aqui. Nós vamos falar sobre cura, meditação e espiritualidade. É tudo isso que nós estamos falando. Você, nessas suas viagens, quantas viagens você fez para o Egito? Nossa, umas 10. Umas 10. Tem alguma coisa similar? Houve alguém que se encontrou no Egito, digamos assim? Eu contei esse fato porque eu sabia, teve origem lá. Tem alguma coisa interessante? Assim, a gente tem, eu e o Luiz, a gente é um privilegiado de ser um observador. O Luiz é irmão da Cristina. Não, é primo. Primo. Ele não aparece, né? Mas ele está mais presente do que qualquer um de nós. Meu irmão é Ricardo Cairo. Ricardo Cairo, tá, isso aí. Mas olha só, viaja sempre muita gente com a gente que diz que não acredita em nada. Olha assim, um episódio. Chegou um... Mas diz que não acredita mesmo e vão lá para tentar confirmar? Ou é aquilo que você falou ali? Eles vão... São os moita. Eles vão para turismo. Ótimo, eles se infiltram no meio da gente, mesmo participando das reuniões, porque eles querem viajar. Outra, porque eles gostam da gente, eles gostam da companhia do grupo, mas não que eles acreditam. Claro, respeitam, são gracinhas. E foi um casal de argentinos, que são alunos, amigos, irmãos da gente em São Paulo. E a esposa não acreditava em nada. Ele era mais ou menos assim, né, de acreditar, não, mas ela não acreditava em nada. Quando chega lá, e as pessoas começam a visitar os templos, as pirâmides, cada um tem uma emoção diferente. Sim. Um trava, outro chora, outro lembra de coisas. E ela, a argentina, irmã nossa, ela olhava aquela emoção generalizada e ela pensava com ela assim, que ela até comentou, nossa, mas para que tanto? Né? Sim, claro, exagero, né? Exagero, mas mise-en-scène, tudo bem, tadinho, né? Deve ser psicológico, qualquer coisa. Isso. E entra e sai de templos e eu só esperando a hora dela entrar no templo desencadeador dela. Sempre tem. Não deu outra. Entramos em Osíris, no templo lá em Dendera. Quando ela entra normal de bracinho dado com o marido e ela vai chegando perto de uma parede, ela trava. Eu tô rindo porque eu já imagino. Ela caiu de joelho. Sério? Começou a chorar de convulsão e dizer que ela estava lembrando que ela foi a professora. Você fala, eu arrepio aqui, ó. Ela é que ensinou a colocar aquele altorrelevo dos hieróglifos naquele templo.
e que ela era professora daquilo. Ela explicou como é que fazia. Olha só. Aí todo mundo correu, os reikianos que vão com a gente, taca reiki. Ajudar, é isso aqui. Outro caso também foi um senhor, um escorpiniano, cético. Muitas vezes ele ficava no hotel para ficar na piscina e não ia com a gente, porque ele falava, não, vai lá, vamos lá, vou fazer compra. Isso, eu sei ele como quebrava a corrente. Todo grupo tem gente assim. Mas super gente boa, mas ele, não quero. Tá, fizemos a viagem toda. Quando a gente volta e para em Roma, né, no aeroporto de Roma, para depois ir para o Brasil, ele me chama num canto. Ele falou assim, eu quero te contar uma coisa, eu não vi nada, eu não senti nada, não acredito em nada, mas aconteceu uma coisa que eu não sei explicar. Há 30 anos eu estava com um problema degenerativo nas vistas. E o médico disse que não tinha mais jeito. E simplesmente eu percebi no decorrer do curso, que eu não quis comentar nada da viagem, que eu estava enxergando tudo, sem dores, e agora, neste instante, eu estou curado. Que é isso? E ele ficou assim, mas deve ser coincidência. Eu vou fazer o quê? Falei, então tá, se é coincidência, tá bom. Que é isso? É. O que pode ter sido, Cristina? A energia do Egito, ele é muito especial. Existem muitas brigas políticas, religiosas, que fazem de tudo para acabar com o turismo no Egito. Uma vez eu estava no Egito, na Praça de Tahrir, que é onde tem lá as explosões e tal. E meu pai me liga, correndo, filha, que lugar que você está do Egito? Falei, na Praça de Tahrir. Filha, sai daí correndo. Eu tô vendo aqui no Brasil, no noticiário, bombas, gente se matando. Eu falei, pai, não está acontecendo nada, não tem ninguém aqui. Muitas manobras políticas e até de edição para, de alguma maneira, evitar que os turistas fossem para lá. Puxa. Existe sim uma briga deles para dificultar dinheiro, para política, alguma coisa. Mas existe mais que isso. Existe uma organização secreta, vamos dizer assim, que impede que o excesso de pessoas detone tudo aquilo. Isso eu ouvi falar. E dizem, você que vai para lá, você pode me confirmar ou não, dizem que não se descobriu nada do Egito ainda. Eles mentem, né? Eles mentem porque todos os cientistas já colocaram pessoas doentes, todos esses testes já foram feitos. E coloca a pessoa lá na Câmara do Rei, Sim. na pirâmide de Kéops, né? E coloca a pessoa lá dentro, porque lá não era tumba, nenhuma pirâmide foi tumba. Não tem nada escrito que era tumba. Isso aí foi colocado depois, dinastias depois, né? Que chega a faraó de Kéops lá e ele que disse que a pirâmide era dele. Sim. E a pirâmide existe há mais de 15 mil anos. Exatamente, são antes. E o faraó antes deles, é de 3 mil anos. Isso, Então, muito bem a gente sabe que eles deixam os guias estudarem isso e ensinarem isso, que é para não gerar tanta curiosidade, não gerar tumulto religioso, porque nós perguntamos para alguns, porque a gente também aprendeu a ler hieróglifo para poder entender algumas coisas que os guias não falam. Claro. E aí eu perguntei para um dos guias, por que vocês não falam a verdade? Porque olha aqui, tem alienígenas aqui, está explicando que eles vieram das estrelas. Por que vocês não falam isso? Ele falou, não, Cristina, vai gerar guerra nas religiões. Sem dúvida. E também é uma o povo, encrenca danada, muitas pessoas são histéricas, no sentido de não aguentar algumas coisas que é tão natural, mas elas não aguentam. Quando teve aí o 21 de dezembro de 2012, Sim. um monte de família se matou. Quando teve aquela experiência do novo Big Bang no laboratório, e começaram a dizer que aquilo poderia virar um novo Big Bang. Exatamente, o homem não sabia o que estava fazendo, os cientistas não sabiam o que estavam fazendo. Né? Famílias inteiras se mataram, tudo combinadinho, matar filho, uma esposa e se mata. Acredito. Sabe, para não ver a desgraça. Então assim, por que as pessoas estreitam a mente ao invés de expandir e entender que isso daqui é muito antigo? A gente só vai levar vantagem de entender que nós estamos estudando, voltando a aprender coisas maravilhosas. Aquela terra que eu te respondo aquela pergunta anterior. Tá. Ela tem muito ouro ainda lá embaixo. Ouro de montão. E o ouro, ele é interessante esse metal. Ele agita por eletromagnetismo o seu chakra básico e o seu chakra sexual. A sexualidade no Egito é fortíssima. O comércio é fortíssimo. Os 2 chakras correspondentes ao ouro. Como é que você disse? O que é fortíssimo? O que é? Como você Fortíssimo é assim.
Tanto os egípcios, os homens, quanto as mulheres, Sim. eles têm a sexualidade exposta no olhar. É mesmo? É. Tá. E quando chega A gringos... sexualidade ou a sensualidade? Seria sexualidade. Sexualidade mesmo. Porque a sensualidade é uma coisa Isso, sutil. mais sutil. O sexo é direto no olho com intenção. Puxa. É. E eles disfarçam, porque se a mulher muçulmana é pega fazendo isso, ela é morta. É, ela tem uma série de restrições. Tem muitas verdade. restrições, ela nem pode, até dentro do Alcorão não se fala disso. Isso. Ela tem que respeitar o Alcorão. E Puxa, os que homens... estranho, né? É proibido e está exacerbado no... Mas quanto mais se proíbe, mais atiça, vamos dizer assim. tem que né? trabalhar, tem que transferir a libido para arte, para alguma coisa. Sim, desviar, exatamente. Desviar, compreendendo. E não só se proibindo, como muitos padres. Você proíbe a coisa, vira um pedófilo, vira um agressivo. Sem dúvida, claro, Tem claro, que explicar, claro. tem que ver se a pessoa tem tendência. Faz um mapa astrológico do padre para ver se ele pode ser padre, né? Agora, olha só, a gente treina o nosso grupo, as meninas principalmente, cuidado, quando você tocar no Cairo, quando você descer do avião lá no Cairo, você já vai receber uma onda vibracional. E você não vai perceber, vai começar a ficar sensual. Você vai mudar o seu jeito. Eu peço para fazer um mapa astrológico nascido no Cairo, para ver como é que a gente vai ficar lá, porque o céu muda, as estrelas mudam. Interessante isso. Muda. Você pode fazer isso? Pode. Como se eu tivesse nascido no Cairo? Porque a Sim. gente sabe que revolução solar a gente Isso. faz em determinado lugar. Tanto é que astrólogos sempre perguntam onde é que você passou a sua... para você saber a posição das coisas. Mas não sabia que você podia Quando você simular. vai para o exterior, Não faz sabia. o seu mapa, dia, hora, nascimento, Sim. mas a cidade e o país lá. Você vai ver que coisa impressionante. Olha, É. vou perguntar para um grande amigo sim. meu aqui, que é astrólogo de primeira linha. você Isso vai aí é ver. interessante, Porque hein, você abordar isso precisa aí. saber. Tem muita gente que teria uma tragédia no Brasil. Eu posso passar, olha, deixa eu aproveitar, eu tenho que perguntar. Claro, claro. Eu posso passar, vamos dizer, eu vou para o Egito com você agora. Você faz meu mapa como eu estando no Egito. Isso. Aquilo realmente tem influência? O Lu, ele é de Leão com ascendente em Peixes, fala o Luiz sobre Cairo. isso, aí, O muito Luiz Cairo. interessante. E ele tá nos 30 graus aqui, do ascendente dele, tá 29 graus. 29 graus e meio. Tá. Quando ele vai pro Egito, anda no mapa, muda o céu e ele fica com ascendente em Áries. Tá, e aí, o que significa E aí isso? ele muda completamente, ele altera completamente. A Mas primeira ele vez... altera mesmo ou não? Ele É não isso? sabia. Sim. Eu vou te explicar. Quando a gente foi pela primeira vez no Egito, a gente não pensou em fazer mapa, a gente nem sabia disso. O nosso astrólogo, ele orientou e ninguém escutou. Quando chegou lá, que o Luiz, ele é todo assim no grupo, ele é participante. Chegou lá, ele saiu do grupo, ficou independente, ariano, ficou autoritário, não queria saber de algumas coisas, não seguia as regras. Olha. E eu falando, mas Luiz, pelo amor de Deus, o guia tá indo pra lá, você tá indo pra lá. Quando ele chegou e ele fez o mapa, Sim. ele se transforma em ascendente em Áries. Agora, como ele sabe disso, ele chega lá e ele usa o lado ariano no grupo, para organizar o grupo e tal. Ele fica ariano. Mas você acha que, tudo bem, acredito nisso, mas você acha que as pessoas ficam sabendo disso? Elas não poderiam se influenciar com essa informação? Quanto você acha que é? Primeiro a gente foi, primeiro a gente viu, a gente constatou depois várias vezes. Eu mesma, toda vez que eu vou pro Peru, eu ficava estranha, perdida, eu ficava sem saber. Tá gravando tudo isso? Uma barulheira aqui, não sei o que aconteceu. É festa que a gente vai dar o curso. É aniversário. Olha só, aí eu tenho a mania de chegar no hotel, em qualquer lugar que eu tô, e gravar e colocar as roupas tudo arrumadinho, né? Sim. E aí? Olha só. Quando eu chego no Peru, as roupas ficam soltas. Eu fico perdida, eu perco a hora e eu sou completamente pontual. Onde? No Peru, você falou? No Peru. No Peru, tá. E eu nunca tinha feito mapa para saber o mapa feito, nascida no Peru. Sim. Várias vezes indo pro Peru e eu, droga, por que aqui eu fico tão perdida? Eu fico tão sem noção. O Lu fica assim, calma, e eu perdida. Fui fazer o mapa para saber por quê. Nascida no Peru, eu fico pisciana.
Interessante, agora você tá me atiçando a falar com o Jaime Dalmal, que é esse meu amigo, claro. carioca da Gema, um astrólogo que forma pessoas, fabuloso. É que ninguém liga para isso, Não, mas é você vai ver. interessante, eu estava pensando até em convidá-lo novamente e ver qual seria o tema, porque fazer previsão todo astrólogo faz, né? E é muito interessante isso aqui, eu vou falar com ele, vou inclusive mostrar essa nossa entrevista para Na ele. abóbada, o céu muda. É interessante essas informações novas. A gente vê a lua lá no Egito, a lua é o contrário. As influências são diferentes. Toda a influência de lá é diferente da influência daqui. Por exemplo, tem gente, como eu estava falando, que vai acontecer algum desastre, alguma coisa no Brasil. Sim. Aí ela sente vontade de sair do país. Quando ela sai do país, o mapa dela vira, o mapa dela muda e ela escapa do acidente, porque lá o mapa não está para acidente. Ela tem que esperar passar aquele trânsito para depois voltar para o Brasil. É mesmo? É Olha fantástico. Que coisa interessante, olha. Desencadeou, eu não sei, essa barulheira que vocês estão ouvindo aqui, alguma coisa que aconteceu, alguma festinha. É coisa boa. Mas é coisa boa, exatamente. Mas me diz uma... Tá bom, e vamos voltar para o Egito ali, onde essa questão que você falou. A pessoa chega lá, então, ela está vivendo sob uma... desculpe, a questão da feminilidade, você avisa as mulheres, principalmente, você está falando sobre a sexualidade, não a sensualidade no Egito. O que você avisa? Elas vão sentir... Quer dizer, vai uma mulher para lá, o que ela vai sentir quando ela descer do avião, vamos dizer? Primeiro... Ela vai sentir alguma reação física? Ela sente, todos sentem. O Egito exala sexualidade? Seria essa a palavra adequada ou não? A verdade é assim, como o Egito, ele tem uma energia dos antigos faraós. Eles têm uma coisa do antigo poder. O poder está no chakra básico, no chakra sexual. Isso, sempre. Não tem. Então ali... O que acontece? Se uma pessoa não está com os chakras alinhados, ela chega lá, ela já sente, sou livre. Ela respira o poder. E as mulheres... Você presenciou isso muitas vezes? Presenciei. Percebeu isso? Várias vezes. É Ótimo. isso que a gente trabalha. Tá. A gente trabalha isso, acontece isso, eu chamo no meu quarto, porque é um lugar secreto para conversar, e falo com ela assim, você viu a tua atitude? Você viu o que você fez ali, ali, ali? Nossa, eu não sei por que eu fiz isso. Aí eu explico. Falei, tenta se conter, vamos praticar meditação, porque você está sendo mexida exatamente aonde você não é equilibrada. Quem é equilibrado não passa por isso. Boa, bem colocado, isso aí. E outra, que o Lu tá lembrando bem. As mulheres aqui no Brasil, elas não são galanteadas de forma amorosa. Elas são... bem chula, né? É meio chulo. Quando chega lá... O egípcio, ele é um galanteador profissional. Ele faz assim para uma mulher passando, uma nossa mulher passando. Uau, Egípcia, beautiful. E respeita ela com... A mulher que é carente afetivamente... Nossa, pronto. Ela quer ficar lá, nem que seja a 10ª esposa. Isso não interessa. Desde que tenha o meu quinhão, não tem problema. Então eu falo assim, mulheres, pelo amor de Deus, eles só querem mais uma esposa, né? Ele pode te amar ou não, mas você abandonaria todo o seu Brasil para ficar lá? Sim, maravilha, vai ser feliz, as condições. Mas viver da ilusão, lá, por exemplo, se eles querem comprar as mulheres o tempo todo com camelo, com ouro e tal. Se eles chegarem no grupo da gente e falar assim, olha, eu quero... Porque eles têm que negociar com o homem, né? As nossas mulheres. Sim, é um negócio, Aí eu quero dar... 200 camelos pela sua esposa. Ele tem que levar a sério e falar, não, ela não está à venda. Tem que negociar. 200 camelos para cima significa que a mulher é de qualidade. E eles pegaram uma garota nossa que eu falei para ela. Olha só, eu falei para ela, não vá aparecendo bombom com a calça agarrada. Vamos colocar. E ela, a única que não levou uma blusa grande. E ela brincando, feliz e alegre, como se estivesse no Brasil. Nossa, eles chegaram no marido dela e falaram assim, dou 20 camelos por ela. Chamou ela de prostituta. Um adolescente não chegou pra mim e falou assim, eu tenho um camelo. Eu falei, Lu, acabou minha carreira. Tadinho, não mandou... Eu tenho um camelo, acho que é uma noite só, né? Só umazinha. Falei, fala com ele. Ele que é o meu... Já ofereceram Ferrari por mim e não sei o que. Ferrari, o meu peso em ouro, ele ia ficar rico. É interessante essas coisas, é bom saber. Mas tem que levar a sério. Porque é um alerta, né? Então não...
Não pensa que é brincadeira, nada surge por acaso, essa nossa conversa cultura, aqui. É a cultura. Porque amanhã você pode a Cristina sabe disso e leva as pessoas, mas e as pessoas que não sabem, vão lá sem saber disso? Por isso que eles pegam, às vezes, no deserto, eles avisam. O guia da gente avisa, a agência de viagem da gente avisa, fique com o grupo o tempo todo, não saia do grupo, eles não fazem mal pra ninguém se você tá lá quietinho. Agora o que faz? Sempre tem um engraçadinho, uma engraçadinha, sempre, que sai do hotel sozinho, que não pode, e vai lá, vai pra outro lugar, vai pro deserto. Você tá invadindo a terra deles. Não tenha dúvida. Os nômades lá e tal, eles vêm e pegam você. Porque eles já têm aquele problema do terrorismo, aquela coisa. Nossa. Eles de repente vão pensar que você, que não é um turista, que você é um mandado lá. Então fica quietinho. Olha, é maravilhoso. Todo mundo adora o brasileiro. O brasileiro é divertido. Os egípcios parece carioca. Olha que não, bacana. você não acredita. O dia que você não foi ainda lá, né? Não fui ainda. O dia que você for, você vai ver. Eles fazem brincadeiras igualzinho os cariocas. Eu esqueci como é que falava ovo mexido em inglês, né? Aí café da manhã, o cara fazendo os ovinhos assim e tal. Aí eu fiz assim pra ele. I don't remember, but I want an egg. Aí ele, ok, e fez o ovinho. Eles se divertem, eles dançam com a gente, eles cantam com a gente, fazem festa. Um dia eu brinquei, fingi, né? Porque eu queria um mousse de chocolate. E no navio eles só iam fazer mousse de chocolate se tivesse alguma grávida. Aí eu falei, mas eu tô grávida. Aí eles foram atrás do Luiz. Oh, Mustafa! Habib! É mesmo? Gostaram? É. Eles fazem uma festa, eles são muito fofos. Você está falando do Egito, eu ia no Egito, olha a oportunidade. Eu voltei para a Grécia em 1996, depois de 42 anos fora do meu país. Nossa. Eu nasci lá e com 3 anos vim para o Brasil, só pude voltar para lá em 96. E eu ia de lá, eu tinha ideia de seguir até o Egito, porque é próximo ali, né? Mas só que aconteceu aquela tragédia que você deve se lembrar, foi quando mataram um monte de turistas, erraram, pensaram que eram israelenses e na verdade eram gregos, rapaz. Sim. E foi uma comoção, eu estava na Grécia, tudo isso aqui. Então isso evitou. Mas quem sabe um dia, o dia que eu tiver que ir para o Egito, eu vou. É verdade. Né? De repente vamos juntos. Tem a hora certa para tudo, é verdade. Então, essa entrada toda foi um couvert, vamos dizer, para o nosso tema. É um quebra-gelo. Isso, que a Cristina está aqui para dar um workshop em Florianópolis. No segundo dia ela vai falar sobre o tema que nós vamos falar hoje, que é a meditação, cura e espiritualidade. Parece um samba do crioulo doido. É ou não é? Gostei. Que eu não sabia que tinha essa imagem, esse nome. O que é assim? Cura, meditação, espiritualidade, o que tem que ver uma coisa com a outra? Então, se a gente for pensar, tem tudo a ver. Quem é espiritualista, quem lida, quem mexe com isso direto, sabe que tem muita coisa. Mas o que você... eu vou deixar você dar uma visão geral sobre isso. E o que você vai trazer... Claro que você não vai dar o segredo todo, né? O que você vai trazer de diferente? Porque todo mundo fala em meditação, tem N, nossa senhora, técnicas de ponta cabeça flutuando, tocando isso, acendendo aquilo, de um monte de coisa. A cura em si, nossa, N tipos de cura. Cura de tudo quanto é jeito, extraterrestre, extrafísica, de anjo, de não sei o que lá, e a própria espiritualidade, que é uma coisa muito abrangente, a gente não tem condição nem de mensurar o que é espiritualidade. Como que você... Primeiro, eu gostaria que você me desse a sua visão sobre meditação. O que é a meditação para Cristina Cairo? Todo mundo conhece você, sabe da sua história, mas eu quero saber o seu ponto de vista do que é a meditação. Cada um sabe meditação da sua forma, claro. Quero saber o seu. Cura. O que significa cura para você e qual é a abrangência da cura? E era cura só física ou tem outros níveis? E terceiro, espiritualidade. O que abrange a espiritualidade? Ela está restrita a isso que a gente vê e conhece, manifestações espíritas. Muita gente confunde espiritualidade, espiritismo e com uma série de outras coisas. Então eu gostaria, vamos começar pelo primeiro, cura ou meditação? Meditação. Vamos começar na ordem, né? Vamos lá. É muito legal a sua pergunta, porque eu gosto muito de explanar isso.
eu passei por vários tipos de escolas, vamos dizer assim. Puxa, imagino. E eu não curava do tumor que tinha na minha coluna, problemas nas vistas e tal. Eu entendia perfeitamente quando estava lá no Evangelho, porque como você sabe, eu não tenho religião, porque eu acredito no Deus maravilhoso, eu respeito todas as religiões Sim. e acolho todas elas. Então eu não posso ter uma, né? A gente como é que fala? É aquele nome feio lá? Ecumênico? Ecumênico. Nominho nome feio. feio. Ecumênico. Né? Acho tão engraçado. E quando eu comecei a imitar a minha gata, porque eu peguei minha gata, já contei até várias vezes isso em outros lugares. A minha gata, eu cheguei em casa e eu nunca tinha visto aquilo. Ela estava sentadinha de frente para a parede, com os olhos abertos assim para a parede. É mesmo? E eu batia a mão, falava com ela, nem a orelha mexia. Eu falei, tá empalhada, trocaram minha gata. E levaram minha gata e deixaram... Levaram minha gata, né? Aí eu pus o dedo nela, eu comecei a ficar assustada. E eu falava com ela, falei, filha da mãe, ela tá em transe, ela tá fora. Eu sei que gato fica fora, né? E ela tava meditando. E eu sentei do lado dela, cruzei as pernas com a cara na parede, falei, então vamos ficar aqui juntas, né? E eu olhava assim, ela tava olhando pra parede. Não tinha bichinho nenhum. Sim, nada. Podia estar com a fixação em alguma coisa. E não tinha né? nada, parede branquinha, limpinha, ela com os olhos estatelados, vidrado assim, ó. E eu fiz a mesma coisa que ela. Eu olhei para a parede, de postura assim, fiquei olhando, fui embora. É mesmo? Fui Apagou? Embora. De olho aberto. De olho aberto, isso aberto, que é o mais importante. De olho aberto, não dormi. Quando eu terminei sei lá o quê, eu olhei para o lado, ela já tinha terminado dela, né? Ela voltou para as atividades dela. Voltou para as atividades dela lá. E eu falei, caramba, isso é meditação. Aquela que é simples. Aquela que qualquer pessoa pode. Sentado numa cadeira, sentado no chão, sentado numa cama, nunca deitado. Deitado não é meditação. É tudo menos meditação. Ó, presta atenção nisso aí. Não pode. Tá. E não pode por quê? Porque os polos da Terra, eles atraem muito ferro para eles. Tá. Quando você deita, o seu corpo começa a conduzir o ferro também para a cabeça e para os pés. Você perde a concentração, você dorme, por isso que você deita para dormir. Exatamente. Então, assim, a meditação é mente em ação. Mas, tranquilo. Aí todos os dias eu comecei a sentar daquele jeito. Até que teve um episódio que a dor física me pegou muito grande na coluna e eu nem cortisona tirava. Nossa, a dor. A coisa era séria, então. Era muito séria, os médicos não sabiam como resolver e eu não consegui me mexer. Eu estava perto da parede, caí torta ali, eu não tinha ninguém, não dava para alcançar um telefone. Aquilo que trava tudo, né? Aquela dor desesperadora. E aquela dor que você pode desmaiar de tanta dor, não tem fim aquilo, é aguda, não dá pra... E eu simplesmente encostei um cantinho só na parede assim e comecei a imaginar uma luz descendo de mim. Falei, Pai, me ajuda. Meu Senhor, me ajude. É a única coisa que você podia agarrar naquela hora. Mas né? é a única coisa que cura você é a fé. Isso é verdade. E a meditação te leva à fé. Porque você não precisa de estudo nenhum, você não precisa de técnica nenhuma, de mantra nenhum. Ah, isso é bom. Você isso não precisa de nada disso. para falar com Deus. É quando você pede finalmente aquela misericórdia. E eu não sou religiosa. Aí eu fiquei lá e mais uma névoa começou a descer. E a dor, ela foi diminuindo. Na mesma hora, o raciocínio lógico, lado esquerdo do cérebro. Ai, deve estar passando a dor, porque eu gritei tanto de dor que eu acho que veio endorfina. Isso. Adrenalina aí, trouxe a claro. endorfina. Aí tá, fiquei de olhinho fechado, contei isso no meu livro, volume 2. Daqui a pouco toco o telefone. Aí eu falei, eu não vou abrir os olhos. Se eu abrir os olhos, a dor volta. Crença, não sabia o que estava fazendo. Claro. Aí levantei sem dor nenhuma, cheguei no telefone, atendi de olho fechado. Falei, alô, era uma amiga minha. Lamuriando, reclamando, contando um monte de baboseira, um monte de coisa. E eu comecei a rir. E ela ficou brava comigo, mas eu não me contive. Eu que estava morrendo ali, pedi uma luz que veio pelo coronário. Meditação. Oração e meditação. Quer dizer, você intuiu. Intuí. Aquela hora foi o teu socorro. Eu queria imitar minha gata naquele momento, mas não dava nem para me rastejar até a parede. Então eu encostei um ombro na parede. E a dor sumiu. E eu queria dizer para ela, medita,
que tudo isso daí que você me falou vai desaparecer. Mas eu não consegui, porque foi tão lindo o que aconteceu que eu estava rindo. Claro. A gente fica bobado que nem criança, Claro, quando a meditação vem com aquela força de luz. Bem-estar não tem preço. Foi lindo. E aí depois eu comecei a tentar reunir os grupos e dar a meditação da minha gata. E eu fui aprimorando, né? Então, por que leva à cura? A leva à cura porque a ilusão de ter a doença que pega. Quando a sua mente está em ilusão, por mágoa, ressentimento, raiva, frustração, necessidade de amor, necessidade de vingança, seja o que for. Sim. A doença se manifesta como psicossomática mesmo. Isso. Para você poder conseguir algo. São os ganhos secundários. No momento em que você medita, você transcende de uma tal maneira a terceira dimensão. Essa terceira dimensão da gente, ela é complicada. O que é um 3D? Né? Que você vê lá ao fundo, parece que a pessoa está aqui assim. A dimensão, a terceira dimensão, faz as pessoas não terem outras visões a não ser as três. Isso. Só as três. É restrito. É restrito demais. Por isso que um esbarra no outro na rua e xinga. Porque ele não tem a quarta, ele não tem a quinta percepção de entender que aconteceu, foi sem querer e que vinha vindo alguém, ele poderia estar sentindo. Os animais sentem quando alguém está chegando. Isso. Na terceira dimensão, ninguém sente chegar nada. É lá, profundidade, acabou. Imagina a segunda dimensão como deve ser? Nossa. Chapada. As pessoas devem se destruir. Existem os outros planos. Então, quando a gente medita, a gente se eleva acima da terceira dimensão, a gente começa a entrar na grande espiritualidade, que é a percepção expandida de outras coisas que não se ensina, e mesmo que se ensine, não dá para enxergar com essa vista. Porque a terceira dimensão se enxerga só o que está na frente. Isso. O que está do lado, se você virar, vê atrás. Você não tem qualquer outra percepção extrasensorial. Então, quando você pratica a quietude, aquela coisa de aguardar uma luz descendo, porque meditação não é pedir, meditação é receber, é agradecer, é ficar renovando as energias. E para isso existem muitos assuntos que a gente vai conversar bastante no domingo, coisa até de ufologia. Olha que interessante. Claro, faz parte. Você me lembra de uma frase aí que diz, que eu não sei a autoria nem nada, mas eu nunca canso de repetir sempre que vem oportunidade. Orar é falar com Deus, meditar é ouvi-lo. Você já ouviu essa frase? Ai, não, mas é lindo, adorei. Lindo. Então pode ficar com ela. Ai, não, é de alguém. Não, eu não sei a autoria. É lindo, Depois é lindo, eu vejo é no lindo. Pai dos Burros, no Google, né? De Exato. repente tem a fonte. Mas é profundo Que mesmo. lindo, na oração você está falando. Orar é na falar meditação com Deus. Tá lindo, Meditar lindo. é ouvi-lo. Então é isso, porque no silêncio, quando Exato. você se permite, quando você... Foi o que você fez, né? Você usou o seu socorro naquela sua dor. Eu não tinha outra Não saída, tinha não tinha alternativa, então você fez isso. Agora tem também, por exemplo, tem muita gente que fala, Cris, eu não consigo meditar. Os pensamentos atrapalham, mas isso é o natural, barulho atrapalha, até que eu ensine como é fácil você se desligar disso tudo. Nesses cursos que você dá, nesses workshops, você ensina todas essas O pessoal esses vai passos. falar, não acredito que era só isso. É simples, né? Que nem o ovo de Colombo, muitas coisas são assim, né? Isso, exatamente, exatamente. Você complica, você acha... Mas eu gostaria de falar com você a questão da meditação, porque a meditação, o que a gente conhece, o que os livros falam, tudo isso aqui, geralmente que é um erro, né? Você fica numa determinada posição. Você é obrigado a ficar numa determinada posição. Aí você tem que ficar numa posição, eu já disse isso aqui outras vezes, numa posição que traz um incômodo fantástico. Aí você não está conseguindo meditar. Não, claro que não, claro que não. Você está se autoflagelando. Falou tudo, mas eles mandaram eu fazer assim, eu fico ali, aquela dor, tudo doendo, eu não consigo nem deixar de sentir coisas, porque eu estou sentindo uma dor danada, um desconforto danado. Como é que eu posso meditar? Então, precisamos acabar, eu acho que provavelmente Exato. você faz isso, com esses tabus. É que isso. para você meditar, você precisa de uma certa posição. Não precisa não. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, acender isso, aquilo. Quando você medita, eu, por exemplo, você quer me deixar meditar, é botar um Eolia da vida, uma música, ou eu parar na frente do mar, sentar Maravilhoso. sem fechar o olho, como você disse. Não precisa fechar o olho para eu meditar. O êxtase, ele está muito além da visão, Exatamente, eu acredito. Não é isso, exatamente. Cristina? Então, como você, claro, sem dar o segredo todo que você vai ensinar no curso, mas como é que você rompe
quebra esses paradigmas, vamos dizer. Quando me perguntam isso, tá lá todos os alunos, e aí eles começam a tirar dúvidas antes da gente ir para a meditação. Primeiro eu tiro a ansiedade, respondo todas as perguntas, ensino tudo sobre os chakras, até onde eles atingem nas camadas dimensionais do corpo, tal, tudo bem. Aí eles me perguntam, Cris, ou professora, onde é que a gente põe a mão? É isso aí, Aí é isso aí, né? Assim, ó. Mudra, a mudra, Isso, mudra, né? exatamente. Que mudra que a gente faz? Aí eu falei assim, nenhuma. Como, professora? Tá aí, ó. Se o mestre Xoxo, o mestre Proncho, o mestre Tudo. Saibaba, o mestre não sei, Isso, né? mandou fala fazer não sei o assim. quê. Eu falo, quer dizer que quem não tem mão não pode meditar? Opa, boa colocação, interessante. Você tem só claro. o totoco, dá pra meditar. E daí? Para com as mudras se você não precisar. Um outro. Ô Cris, não é verdade que o maléolo, que é o ossinho aqui, quando encosta aqui na virilha, desperta a Kundalini? E nós temos que fazer a postura corretamente, senão não desperta? Eu falei, quer dizer que quem não tem perna não desperta a Kundalini? Não desperta nada, Então, assim, é questão de tirar o ego, tirar a vaidade, os palavreados fora do país, porque trazem os palavreados, as palavras bonitas da Índia. Isso, nossa, o que E mais aí, tem? parece Mais tem? que são os entendedores. Tem muita gente que conhece muita conhece coisa. mesmo. Mas os leigos acabam se apaixonando pela imagem da coisa. Tem muito paraquedista aí, né? Tem. E eles não conseguem se despir. Tem que se despir dos seus conhecimentos quando vai ouvir Deus. Sim, claro. Na meditação. Claro. E eu brinco que o signo de Virgem, né? O Virgem medita assim. Ele senta, né, para meditar, o signo de Virgem, ele fica assim, ó. Se arrumando todo. A meditação. Vê se a cadeira tem que ser- Vê se a cadeira tá certa. Geminiano meditando. Assim, ó. Assim. Abre o olho. E o taurino? Fala do taurino agora, você vai ter que dizer. O taurino, ele fica assim no relógio. Isso aí, pô, vou parar Não com sei esse se é hora. Não vai É dar isso. agora, não. É isso, né? Você está se identificando. Então, cada um tem um jeitinho. Agora, quando a pessoa está pronta para meditar, muita gente também se engana com a palavra zen. A palavra zen significa o vazio, essa é a tradução. E de traduções em traduções, chegou assim, que é para ficar sem pensar em nada. Quem disse que é para ficar sem pensar em nada? Até morto pensa. Na verdade, você vai entrar num estado de observação. O teu lado espiritual, o teu espírito, ele fica observando a tua mente. Seria uma contemplação, na verdade. É uma contemplação de si, de outros universos, de fora, viagem astral, viagem para o sangue, viagem... Então, assim, não precisa temer e não precisa tentar sair dirigindo esse automóvel rapidamente. Vão aprender devagarinho. Então, quanto mais simplicidade, e claro que precisa o básico. Eu vou explicar o básico se a pessoa não sabe o que é um vórtice de energia. Então, tem que explicar. As cores do espectro, por que nós temos essas cores? Sim. Por que tudo é 7, né? Os 7 cores do arco-íris, os 7 chakras, 7 dias da semana. Uma série de coisas. Então, a gente vai aprender muita coisa. E aí vai aprender a meditar para curar, entrando na espiritualidade. É bom você falar isso tudo, porque muita gente, às vezes, olha um workshop disso, pode ser da Cristina Cairo, pode ser do Bill Clinton, pode ser de quem quer, fala, eu não vou não. Verdade. Tem meditação lá, eu não vou ficar aguentando verdade. ficar lá 3 horas e ela falando lá e eu naquela posição me doendo tudo. Não, vai iniciar tudo na cadeira, normal. Isso, por isso o pessoal com prancheta, anotando, vai ter intervalinho que as pessoas estão calejadas, é por isso. Verdade. Então, se você não explica, realmente existe aquela barreira que as pessoas não vão. Então, nós precisamos romper isso aqui. Vamos para a cura. Qual é a sua visão de cura, Cristina? É como eu estava te dizendo, a cura a doença é uma ilusão. Uma ilusão. Doença nenhuma existe. Ela se manifesta no seu corpo. Você fala muito bem no livro A Linguagem do Corpo, bem isso, né? Nossa primeira entrevista foi sobre isso. Maravilhosa, inclusive. E não tem doença nenhuma que não possa ser curada em qualquer idade. Então,
Eu estudei 4 anos de anatomia e fisiologia, lá nos cadáveres, nas peças, e é muito diferente você estudar na carne morta. Sim. É muito diferente você estudar com eletrodos na sua cabeça, no seu coração, e eu começar a fazer você ter certas emoções negativas e depois coletar um pouquinho do teu sangue para ver o que aconteceu. E depois fazer você relaxar e pensar coisas boas e coletar de novo o sangue, purificou. Então, tem muita coisa que acontece no emocional. A glândula hipotálamo, né, que ela produz materiais químicos cada vez que você tem uma emoção. Sim. E cada partezinha do corpo, ela tem uma correspondência numa célula gêmea. Então a célula da criatividade, ela está inserida também na célula gêmea da próstata e do útero. Pessoas que perdem a criatividade de si mesmo têm problemas na próstata e problemas no útero. Olha que é só, problema com o sexo oposto, começando com papai e mamãe. Então tem muita coisa que a gente começa a ver pela linguagem do corpo, pela muita gente pensa que psicossomática é doença que não existe, a pessoa pensa que tem doença. Psicossomática, soma é corpo. Sim, é. Psique no corpo, grego, quer dizer, né? está no corpo a doença. O câncer, totalmente psicossomático. 1 ano exato depois que a pessoa teve uma grande traição, uma grande indignação, uma grande perda, que ela não consegue elaborar aquilo, uma humilhação, ela desencapsula o câncer. O câncer acontece exatamente 1 ano depois de uma grande tragédia emocional. Para aquela pessoa. Olha por isso que interessante. Isso é estatístico. As pessoas falam assim, imagina, eu já estava com esse câncer há muitos anos, agora é que ele veio. Não, ela tinha a tendência a se magoar. Isso. Ela nunca conseguiu soltar. E aí teve a gota d'água, que foi um golpe emocional que ela não aguentou. Isso que você está me falando faz parte do teu workshop? Faz. Você dá essa consciência para a pessoa? Claro. Porque isso aqui, você está me falando, eu estou me imaginando no curso, e você falando e eu pensando aqui, o que é que eu não estou perdoando, o que é que está me afligindo? E a gente acha. E já faz 1 ano aí, e agora eu estou com medo, porque de repente estoura aqui. Olha, eu acho que... Isso faz com que a gente vá buscar as memórias. Tem muita gente, Grego, que acaba assim... não estou entendendo. Não é. Porque ela não está preparada. Depois passa um tempo, ela me procura de volta. Sim. Ai, Cris, agora que eu entendi o que você Que falou. a gente tem nós somos cheios de resistências, né? Exatamente. Porque Porque quando a gente descobre que a gente vai ter que tomar uma grande decisão na vida e que aquele ambiente, ou aquela família, ou aquele trabalho é que está matando a gente, e você não pode sair daquilo agora, você vive daquilo, depende, você não tem ideia, então você nega que existe aquilo. Por quê? Você fica no... Eu falo que é o ofurô de cocô, né? É a zona de conforto. Zona de conforto então, mesmo. quando você já não aguenta mais, ou chega a hora, você chega e fala, não, é verdade, eu não aguento mais isso. Ela sai daquilo, ou ela muda aquilo, a doença cura. Cura. É porque você cessou a causa, né? Cessou. Aí, pronto. Outra, Dr. Kazuo Murakami, um geneticista fantástico, Kazuo Murakami. O livro dele é o Código Divino da Vida. Código Divino da Vida. Código Divino da Vida. Ele prova, ele veio para o Brasil trazer o livro aqui e tal, e ele prova que a genética é mutável e ninguém é escravo da hereditariedade e que você só desencadeia a mesma doença que a família se você tiver o mesmo padrão mental. Olha só, o cara é corajoso de falar um negócio desse. Geneticista, Dr. Scott também, pesquisem. Olha. A genética está muito avançada hoje. Não as que aparecem em programas nacionais abertos de televisão. Sim. Porque lá eles limitam tudo. Agora, Claro. se todo mundo puder assistir o programa do Grego, que traz gente sem limite, vocês assistem também Discovery Channel, né? Sensacional. History Channel, coisas sérias. Na Jill também. Isso, é impressionante. Vocês vão ver que as televisões abertas, elas têm o porquê de não falar com o povão, de não falar com certas pessoas, porque elas são sensíveis. Ou elas não vão entender, ou elas não aceitam. É, exatamente. Às vezes tem muitos fanáticos religiosos que vão contra, dizendo que a ciência é do demo. É verdade. Só que é o que está salvando as pessoas, é você tirar as pedras das mãos, entender que vale a pena viver, que depressão é frustração e raiva, porque você não encontrou a tua vida ainda. Pede ajuda sim, não só para as mesmas que você pede, aceita outro tipo. Aceita, vai lá, não vai acontecer nada. E uma coisa que eu falo para os alunos, Grego, é assim, se é como falam, que eu não acredito, que o Satanás te pega e Deus te castiga. Isso então mesmo. eu vou pedir ajuda para quem?
Na hora que eu estiver desesperada, que eu pequei, eu errei, vou pedir ajuda para quem? Então, assim, viver com medo de Deus, com medo de outra coisa, não significa amor. Na própria Bíblia está assim, o amor afasta todo medo. Viver com o coração de criança é que vai te levar a isso. Então, assim, Deus é um paizão. Deus é um paizão, Ele te deu leis. Agora você burla as leis, ó. É problema teu, né? É problema teu, exatamente. É verdade. Cada um idealiza o Deus da sua forma, vamos dizer, mas que existe essa força, essa energia, cada um dá o nome que quiser. Exato. É onde a gente se apega nos momentos mais difíceis sempre, cada um dentro da sua crença. E vamos para a espiritualidade agora. Como é que você vê? Muito, adorei. Eu sempre gosto, eu sou suspeito, né? Porque eu sou seu fã. Sou seu fã aqui. Não, você que é sábio, cheio de informações aí. Eu gostei muito da sua visão de cura, de meditação e a espiritualidade. O que é espiritualidade? As pessoas não têm ideia. As pessoas não sabem se existe o lado de lá verdadeiramente. As pessoas não sabem se existe influência, se não é coisa da cabeça ou se o astral existe, se existe o negativo, se existe egrégoras ruins, sabe, outros planos. Como é que você consegue passar a definição de espiritualidade ou despertar essa coisa que todos nós desconfiamos, mas não temos certeza, né? Essa grande dúvida que a gente convive? Como é que você passa isso? Qual é a sua visão sobre espiritualidade? Grego, eu tenho umas classificações, né, da Vamos materialidade e espiritualidade. Sim. A materialidade, ela te dá muitos prazeres. A espiritualidade, ela te dá muitos outros prazeres. Na verdade, são os valores que as pessoas dão. Olha só, eu tenho muitos ateus e ateias que me visitam nas palestras. No final, eles chegam lá porque eu falo a palavra Deus. Sim. Né? E eles chegam e falam assim, olha, eu sou ateu. Aí eu falo para a pessoa, muito bom, mas você ajuda as pessoas? Claro, eu não faço mal para ninguém. Você relaxa? Você medita? Você não briga no trânsito? Você não rouba? Você é honesto? Você é digno? Sim. Falei, então você é espiritualizado. Aí ele olha para mim assim, ou ela, e fala assim, que visão interessante. Eu falei, quem falou que tem que ficar falando o nome de Deus? Mesmo porque já não pode, né, ficar falando em vão. Agora, vocês acreditam em alguma coisa. Alguma coisa, porque senão vocês não respeitavam nada. Se não acredita em nada, não acredita em pecado, não acredita em salvação, não acredita em nada, por que você não faz sacanagem? Por que você não rouba? Por que você não mata? E eles me respondem, porque o meu coração não deixa. Aí é que tá, isso aí. Porque é uma pessoa que tem espiritualidade verdadeira, sem comando de ninguém. Então a espiritualidade é você encontrar outros valores. Não beber, não fumar, não comer carne vermelha, por incrível que pareça. Ajudar a viver os animais. E não brigar no trânsito. Tem muita coisa. Mas isso é interessante, Cristina, que você está falando. Já pensei muitas vezes. Hoje ainda estava falando sobre a questão de bem e mal, né? Essa questão, alguma coisa dentro de nós, sei lá como é que chama isso, como é que define, mesmo a pessoa sendo ateu, ateia, agnóstico, à toa. Mas eu posso falar por mim, não posso falar pelos outros. Só sinto que eu sei, internamente, eu sei o que é certo e errado. O que é bom e o que é ruim. Eu já tentei muitas vezes mudar o foco da minha vida, mudar o caminho da minha vida, mas é impossível, porque eu sei que eu não tenho esse direito. É um troço que a gente teria que conversar mais profundamente. Quer dizer, eu acho que o livre-arbítrio é relativo, é muito relativo. Também acho. O livre-arbítrio é até onde você pode ir. Exatamente. Ou não é? Depois Exatamente. disso, você já... Então, o meu livre-arbítrio é relativo, porque tem muita coisa que eu quero fazer, mas eu sinto que eu não posso fazer. Eu posso tudo, mas nem tudo me convém, né? Tá lá. Tá aí, sabe? Então essa questão, essa coisa, existe alguma coisa dentro de nós, você falou o caso dos ateus aí, existe alguma coisa que eu não consigo definir, eu não tenho capacidade ainda de entendimento para definir isso. É isso aí, pode ser. É a centelha cósmica. Pode ser. Todo mundo veio
de um mesmo lugar. Então, mas... E todos nós somos como um girassol. Então, que a gente conteúdo é vira esse? para a luz. Então a gente vem com uma memória de alguma coisa, do que é bom ou não é, exatamente. e pronto, né? Porque alguma coisa lá dentro, se você sendo bom, mal, bandido, ruim, chato, feio, gordo, preto, branco, amarelo, tudo isso aqui, essa sementinha está em todo mundo e é igual. E ela se manifesta. Existem casos, que aí a gente tem que se aprofundar depois na ufologia, que ao tirarem um chipzinho, uma cirurgia tira, eles veem lá que é orgânico, e um tipo de material que não existe na Terra, e ao tirar aquele chip da pessoa, ela transforma o comportamento dela para melhor, outros para pior. Sim. De alguma maneira, manipulam, existe uma hierarquia. Só que quando você entra na espiritualidade, que é deixar essa natureza interna falar com você, você não é mais vítima de chip, você não é mais vítima de signo. Você fica imune. Você fica imune a obsessores, você fica imune a os próprios problemas do inconsciente. Não acredito nisso. Você passa a ser uma pessoa mais elevada. O que é isso? Oitavas elevadas. Não significa que a pessoa entrou em sabedoria. Ela vai ter a sabedoria quando ela entender que não tem que ter o ego. Ela não tem que dar uma palavra final numa conversa. Ela não tem que ter sempre razão. Ela não tem que sempre dizer para o outro o que é certo e o que é errado. Isso daí é porque a pessoa não consegue mudar nem ela mesma, então ela tenta mudar o outro. Mas isso aí é tudo questão de entendimento. Como é que você consegue esse entendimento? Como conseguir? Através da meditação, por exemplo, ou não? Às vezes pela dor. Você acha que a dor é O meu foi pela mesmo? dor para eu caminhar para isso. É mesmo? Eu era brava. É? Eu era briguenta. É, porque eu conheço sua vida, né? Você deu uma guinada de uns anos para cá, quer dizer, você não fazia o que você faz hoje, você não fazia no passado. Não, eu dou palestra há 20 anos. 20 anos, exatamente. Mesmo assim, quando eu iniciei a palestra, parece que eu estava sendo empurrada. Porque o livro foi todo canalizado e tal. Antes disso, antes desses 20 anos, eu era briguenta, ciumenta, fugia de casa, brigava. Sim, eu não me conformava porque eu tinha um grito dentro de mim que dizia, tá tudo errado. Porque aí eu fui descobrir que eu também era o tal do índigo. E o índigo é outro assunto. Para outra que tem uma outra genética diferenciada. E que antes era assim, colocado índigos e cristais meio que espalhados. Do ano 2000 para cá, todas as barrigas do mundo têm um cristal e um índigo, que é para transformar de vez essa terra. São mestres. O índigo é briguento, porque ele tem a certeza de que está tudo errado ali. Não existe que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Pô, os historiadores verdadeiros, profundos, sabem disso. Mas tem que se manter uma harmonia comercial, política. Não se pode mudar a história, é proibido mudar a história. Já pensou como que eles teriam que fazer lá com o MEC, né? Com os livros didáticos, com os professores, ensinar tudo outra... É proibido mudar a história, eles têm resistência, se não adianta Quando Pedro Álvares chegou aqui, ó, tem no nosso Acre, tem um observatório astronômico de 2000 anos. Então tá? Depois a gente fala o resto. Bom, então é isso. Você está cansada também, olha aí. Eu quero saber o seguinte. Resuma esse workshop. Tem o de sábado, qual é o tema? O primeiro? O de sábado é o workshop de linguagem do corpo. Linguagem do corpo, esse isso. Sim. E esse outro, em síntese, a pessoa que fizer o cura... Tem que estar tudo com roupa branquinha. Olha só. Porque eu vou ensinar o poder das cores. Não tem nada a ver com místico. É a harmonização da sala. É bem legal. Que bacana. Então, em síntese, se eu fizer o curso, eu vou sair com o quê? Eu fiz um curso de meditação, cura e espiritualidade. Na segunda-feira, eu vou estar como? Ou vou estar como? Eu vou estar do jeito que eu assimilei isso aqui. Mas é para eu estar como? Confuso. Confuso. Vai mexer. Quando uma pessoa diz, já sei tudo, entendi tudo, é porque ela bloqueou. Agora, quando a pessoa fica confusa, tá mexendo. Ela tá para entender mais. Ela tá abrindo alguma porta. O confuso que eu digo é, meu Deus, eu não sabia que eu era tal. Eu não sabia que eu conseguia tal. Bacana, então você consegue mexer com a pessoa ali. A pessoa sai de lá mexida, quer não. Não tem como. E outra, elas vão rir pra caramba. Que bacana, olha porque só. É descontraído, o pessoal se diverte. Eu não consigo ensinar nada assim, ó.
sabe? Não dá, não é da minha pessoa. E se você está assistindo aqui, ó, está assistindo hoje, nós estamos em Florianópolis, você fala, puxa, mas eu moro em outro lugar. A Cristina passa o ano inteiro. Olha o meu site lá, toda a programação. Isso. É cristinacairo.com.br. Não, é a linguagem do corpo. Linguagemdocorpo.com.br. Tem razão. Entra lá, tá a agenda toda. Se você não pode vir a Florianópolis, claro, com certeza durante o ano você vai ter na sua cidade ou próximo da sua cidade você vai poder fazer. Então entra, fica por dentro. Eu venho demais aqui em Santa Catarina. Nossa. Em Santa Catarina, mas o Vida Inteligente é visto no Brasil inteiro e no mundo inteiro também, né? Tem Bahia, tem um monte de coisa. Para esse ano que vem agora já tem um monte de coisa marcada. Então, isso está sempre lá na agenda no site, linguagemdocorpo.com.br, e você vai ter oportunidade de conviver com a Cristina, conversar com ela, adquirir os livros. Né? Os livros já estão aqui comigo. Já estão aqui também, então. Eles são livros maravilhosos. Eu ganhei todos, vocês vão ter que comprar. Isso é só para fazer. Criança, né? Que nem criança, né? Docinho. Eu ganhei. Isso é ótimo. Você viu, né? Então, vocês vão ter que comprar, mas vale a pena, gente, tá? Cristina, meu amor, muito obrigado. Eu sei que vocês fizeram um esforço danado, viajar todo esse tempo e vir aqui direto para dar entrevista, para poder a gente conversar, mas é sempre um prazer e tenho certeza que vocês aí vão ganhar bastante com o ensinamento e com esse coração bom que a Cristina tem de passar aquilo e não reter nada para si. Isso é nova era, isso é espiritualidade, isso é amor ao próximo e você é um bom exemplo disso. Muito obrigada pelo convite e que Deus abençoe a todos esse nosso planeta. Obrigada. É isso aí. Obrigado, um fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau. Clínicas já por parte da família e tal, e nós fomos lá para Machu Picchu. Ele me contou, me chamou reservadamente e me contou a história dele, que disse que numa certa ocasião ele foi para o Egito, olha só, numa das viagens, porque ele viaja muito dinheiro, claro. Viajava em todos os lugares do mundo, entrou numa pirâmide ali do Egito, que eu não sei, não me recordo agora qual é. Pode visitar as 3 pirâmides ou não? Pode. Então tá, numa delas aí. Diz que ele entrou numa pirâmide, a namorada dele ficou fora e ele só lembra de começar a falar uma língua estranha. Pronto. Olha que maravilha essa história. Começou a falar uma língua estranha, lá dentro começou a falar alto, começou a gritar, tanto é que os guardas de segurança foram lá, pegaram o gajo ali e botaram ele para fora. Meu Deus. E ele não lembra de nada, ele só lembra disso aqui. Aí a namorada dele falou e tal. A partir desse dia, esse homem que era cético, e quando ele viajou comigo para o Peru, ele veio perguntar para mim se ele estava louco. Né? É engraçado isso aí. Veio perguntar para mim se ele estava louco, porque ele me chamou no canto, tudo. Aí ele começou a receber é uma linguagem dos espíritas, espiritualistas. Canalizar, né? Exatamente. Captar, isso aí. Uma pessoa que exigia dele que ele atendesse gratuitamente pessoas carentes. Então você imagina o choque para ele. Meu Deus do céu. Primeiro que ele não acredita em nada, não acreditava em nada daquilo. Materialista de marca maior. De repente ele começa a canalizar, receber alguém que exige que ele vá trabalhar. Chegou a hora, por isso que ele foi para o Egito. Chegou a hora dele acordar, né? E aí aconteceu a manifestação lá, e a gente pôde presenciar nos trabalhos lá em Machu Picchu. Machu Picchu, aconteceu do guia dele, sei lá o quê, vir ali e depois a gente pôde presenciar. Então eu te pergunto isso. É um médium que nem sabia, né? Não sabia. Então, até mesmo tendo acontecido isso com ele, ele ainda estava em conflito com o fato em si. Porque como é que pode acontecer uma coisa comigo que eu não tenho nada a ver com isso, sou avesso? Então ele veio perguntar para mim se ele devia continuar ou não. Quem sou eu para dizer para ele, né? Pois é, mas Grego, todo materialista, assim, quando a gente que gosta dessas coisas, que entende, recebe e tal, a gente olha o materialista, na verdade, pela psicologia, é um medrosão.
Porque todos os que se defendem, é mecanismo de defesa. Defesa, né? São os mais poderosos espiritualmente falando. E como eles não estão preparados para lidar com aquilo, porque veja bem, o que é um materialista? Ele sente o prazer pelo mundo mundano, a todos os prazeres que a vida pode oferecer, Sim. e ele acha que ele vai perder tudo isso se ele se dedicar a algo invisível, de que ele nunca vai ter certeza que existe. É verdade. Aí, em outra vida, com certeza deve ter quebrado a cara com coisas de magia e tal. Então vem nessa vida fechado. Com o pé atrás, né, que a gente diz. Né? Eu acho engraçado esposas que falam assim, eu sou tão espiritualizada e meu marido é tão materialista. Eu já não acredito. Às vezes, para mim, o marido dela é mais evoluído e ela é que precisa dele. Só que ele fica só olhando para ela. Ela vai para tudo que é lugar, ela busca tudo que é... Um escorpiniano cético. Muitas vezes ele ficava no hotel para ficar na piscina e não ia com a gente. Porque ele falava, não, vai lá, vou fazer compra. Isso, eu sei ele como quebrava a corrente. Todo grupo tem gente assim. Mas super gente boa. Mas ele, não quero. Tá, fizemos a viagem toda. Quando a gente volta e para em Roma, né, no aeroporto de Roma, para depois ir para o Brasil, ele me chama num canto. Ele falou assim, eu quero te contar uma coisa, eu não vi nada, eu não senti nada, não acredito em nada, mas aconteceu uma coisa que eu não sei explicar. Há 30 anos eu estava com um problema degenerativo nas vistas. E o médico disse que não tinha mais jeito. E simplesmente eu percebi no decorrer do curso, que eu não quis comentar nada da viagem, que eu estava enxergando tudo, sem dores, e agora, neste instante, eu estou curado. Que é isso? E ele ficou assim, mas deve ser coincidência. Eu vou fazer o quê? Falei, então tá, se é coincidência, tá bom. Que é isso? É. O que pode ter sido, Cristina? A energia do Egito, ele é muito especial. Existem muitas brigas políticas, religiosas, que fazem de tudo para acabar com o turismo no Egito. Uma vez eu estava no Egito, na Praça de Tahrir, que é onde tem lá as explosões e tal. E meu pai me liga, correndo. Filha, que lugar que você tá do Egito? Falei, na Praça de Tahrir. Filha, sai daí correndo. Eu tô vendo aqui no Brasil, no noticiário, bombas, gente se matando. Eu falei, pai, não está acontecendo nada, não tem ninguém aqui. Muitas manobras políticas e até de edição para, de alguma maneira, evitar que os turistas fossem para lá. Puxa. Existe sim uma briga deles para dificultar dinheiro, para política, alguma coisa. Mas existe mais que isso. Existe uma organização secreta, vamos dizer assim, que impede que o excesso de pessoas detone tudo aquilo. Isso eu ouvi falar. E dizem, você que vai para lá, você pode me confirmar ou não, dizem que não se descobriu nada do Egito ainda. Eles mentem, né? Eles mentem porque todos os cientistas já colocaram pessoas doentes, todos esses testes já foram feitos. E coloca a pessoa lá na Câmara do Rei, Sim. na pirâmide de Quéops, né? E coloca a pessoa lá dentro, porque lá não era tumba, nenhuma pirâmide foi tumba. Não tem nada escrito que era tumba. Isso aí foi colocado depois, dinastias depois, né? Que chega a faraó de Quéops lá e ele que disse que a pirâmide era dele. Sim. E a pirâmide existe há mais de 15 mil anos. Exatamente, são antes. E o faraó antes deles, é de 3 mil anos. Isso, Então, muito bem a gente sabe que eles deixam os guias estudarem isso e ensinarem isso, que é para não gerar tanta curiosidade, não gerar tumulto religioso, porque nós perguntamos para alguns, porque a gente também aprendeu a ler hieróglifo para poder entender algumas coisas que os guias não falam. Claro. E aí eu perguntei para um dos guias, por que vocês não falam a verdade? Porque olha aqui, tem alienígenas aqui, está explicando que eles vieram das estrelas. Por que vocês não falam isso? Ele falou, não, Cristina, vai gerar guerra nas religiões. Sem dúvida. E também é uma o povo, encrenca danada. Muitas pessoas são histéricas, no sentido de não aguentar algumas coisas que é tão natural, mas elas não aguentam. Quando teve aí o 21 de dezembro de 2012, Sim. um monte de família se matou. Quando teve aquela experiência do novo Big Bang no laboratório,
e começaram a dizer que aquilo poderia virar um novo Big Bang. Exatamente, o homem não sabia o que estava fazendo, os cientistas não sabiam o que estavam fazendo. Né? Famílias inteiras se mataram, tudo combinadinho, matar filho, uma esposa e se mata. Acredito. Sabe, para não ver a desgraça. Então assim, por que as pessoas estreitam a mente ao invés de expandir e entender que isso daqui é muito antigo? A gente só vai levar vantagem de entender que nós estamos estudando, voltando a aprender coisas maravilhosas. Aquela terra, que eu te respondo aquela pergunta anterior, ela tem muito ouro ainda lá embaixo. Ouro de montão. E o ouro, ele é interessante, esse metal. Ele agita por eletromagnetismo o seu chakra básico e o seu chakra sexual. A sexualidade no Egito é fortíssima. O comércio é fortíssimo. Os 2 chakras correspondentes ao ouro. Como é que você disse? O que é fortíssimo? O que é? Como você fortíssimo disse? É assim. Tanto os egípcios, os homens, quanto as mulheres, sim, eles têm a sexualidade exposta no olhar. É mesmo? É. E quando chega gringos... A sexualidade ou a sensualidade? Seria sexualidade. Sexualidade mesmo. Porque a sensualidade é uma coisa sutil. Mais sutil. O sexo é direto no olho com intenção. Puxa. É. E eles disfarçam, porque se a mulher muçulmana é pega fazendo isso, ela é morta. Ela tem uma série de restrições. Tem muitas restrições, ela nem pode, até dentro do Alcorão não se fala disso. Isso. Ela tem que respeitar o Alcorão. E Puxa, os homens... Que estranho, né? É proibido e está exacerbado no... Mas quanto mais se proíbe... Mais atiça, vamos dizer assim. Tem que trabalhar, tem que transferir a libido para arte, para alguma coisa. Sim, desviar, exatamente. Desviar, compreendendo. E não só se proibindo, como muitos padres. Você proíbe a coisa, vira um pedófilo, vira um agressivo. Sem dúvida, claro. Tem que explicar, claro. Tem que ver se a pessoa tem tendência. Faz um mapa astrológico do padre para ver se ele pode ser padre, né? Agora, olha só, a gente treina o nosso grupo, as meninas principalmente, cuidado, quando você tocar no Cairo, quando você descer do avião lá no Cairo, você já vai receber uma onda vibracional. E você não vai perceber, vai começar a ficar sensual. Você vai mudar o seu jeito. Eu peço para fazer um mapa astrológico nascido no Cairo, para ver como é que a gente vai ficar lá, porque o céu muda, as estrelas mudam. Interessante isso. Muda. Você pode fazer isso? Pode. Como se eu tivesse nascido no Cairo? Porque Sim. a gente sabe que revolução solar a gente faz em determinado lugar. Tanto é que astrólogos sempre perguntam onde é que você passou a sua... para você saber a posição das coisas. Mas não sabia que você podia simular. Quando você vai para o exterior, faz o seu mapa, dia, hora, nascimento, sim, mas a cidade e o país lá. Você vai ver que coisa impressionante. Olha, vou perguntar para um grande amigo meu aqui que é astrólogo de primeira linha. Isso é interessante. Porque você precisa saber. Tem muita gente que teria uma tragédia no Brasil. Eu posso passar, olha, deixa eu aproveitar, eu tenho que perguntar. Claro, claro. Eu posso passar, vamos dizer, eu vou para o Egito com você agora. Você faz meu mapa como eu estando no Egito. Isso. Aquilo realmente tem influência? Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. E hoje, vocês já estão vendo aqui, eu tenho o prazer de receber mais uma vez a minha querida Cristina Cairo, né, para alegria minha e de toda Santa Catarina aqui, que ela sempre vem, em todo lugar que ela vai, uma pessoa carismática, né, muito bem recebida, tem conteúdo, isso é muito gostoso. Então, todas as oportunidades que a gente tem de compartilhar esses momentos únicos com a Cristina, é sempre um prazer. A Cristina está chegando, obrigado por ter vindo aqui agora. Eu que agradeço, foi uma correria. Nossa, se não é correria. A Cristina acabou de chegar de São Paulo, uma viagem, quantas horas? São 9 horas. 9 horas de viagem, veio aqui direto, nem foi para o hotel ainda, para a gente preparar esse programa para vocês e depois para preparar também o workshop que ela tem aqui em Santa Catarina.
Cristina, como é que você está? Vamos primeiro perguntar de você, não, antes da gente entrar ótima. no tema. Isso é bom, né? Tô Tá ótima. ótimo, né? O que você tem? Qual é você traz alguma novidade? O que tem sido os seus últimos trabalhos? Agora eu soube, através do Luiz, né? Que você vai para o Egito, né? Conta para nós aí. Todo ano, né? Todo ano você vai. Todo ano. Nós somos descendentes de egípcios. Sim, até o próprio sobrenome. É o próprio já diz, sobrenome, né? que é o Fugido do Cairo, né? Sei. A família. E a gente vai todo ano levando grupos de expedição, fazendo terapias dentro da pirâmide. Que maravilha, hein? A gente fica 5 noites, né? 4 dias, 5 noites no Rio Nilo, no navio, e a gente vai parando nos templos. Sim, aquele percurso. Aquele no percurso, Nilo, né? Sim. Que todo mundo faz, que é tradição dos turistas. Sim. Só que a gente leva para fazer terapias, e tudo muito discreto, porque lá não pode, né? Por causa da religião também, né? deles, tal, eles não permitem. Mas a gente faz apenas trabalhos de reiki, trabalhos de regressões. Então o pessoal só de entrar no templo já lembra um monte de coisa, surta de chorar, né? Então... Eu estava conversando com o Luiz aqui antes da gente começar o programa, isso me recorda uma situação, nós estávamos falando de Machu Picchu, do Peru também, e eu levei um grupo, eu fui 3 vezes para o Peru, Machu Picchu, toda aquela região, todos aqueles sítios arqueológicos, maravilhoso, Sacsayhuamán, Ollantaytambo, Titicaca. Aí eu levei, eu vou até contar porque o nosso programa é exatamente isso, que eu vou te perguntar uma situação antes da gente entrar no nosso tema de hoje. Eu levei um médico do Rio de Janeiro, não vou dizer o nome dele, e que ele muito rico e muito materialista, segundo ele próprio me dizendo. Ele próprio me dizendo. Para ir nesses lugares vai... Ele próprio me dizendo, caridade não era com ele. Quer dizer, ou o paciente podia pagar, ou então que procurasse ajuda médica em outro lugar. Dono de algumas coisa, e ela tá sempre a mesma pessoa. Isso. Então ele não acredita nela, não que não acredita nas coisas. Agora, semelhante atrai semelhante. Ninguém tá com alguém por acaso. Exatamente. Né? Então os dois estão no mesmo nível ali. Agora que ela tá perdidona, tá. Senão ela não começava a falar tão mal do marido, impor pro marido seguir a crença dela. E no entanto o marido pode ser igual a esse seu amigo aí. Claro. Que deu um tranco nele, porque todo mundo deveria viajar pro Egito. Olha, todo mundo. Não, mas ele foi pro Egito. Mas ele acordou no Egito. Foi lá, ele entrou na pirâmide e começou a gritar na pirâmide. Exatamente. E começou a falar uma língua estranha dentro da pirâmide. Imagina um materialista que foge alguma coisa dentro da pirâmide desencadeou o processo dele. Claro, lá dentro. desencadeou mesmo. Então, isso que eu te pergunto. E nós não estamos fugindo do tema, vocês já vão ver o que nós vamos falar hoje aqui. Nós vamos falar sobre cura, meditação e espiritualidade. É tudo isso que nós estamos falando. Você, nessas suas viagens, quantas viagens você fez para o Egito? Nossa, umas 10. Umas 10. Tem alguma coisa similar? Houve alguém que se encontrou no Egito, digamos assim? Eu contei esse fato porque eu sabia, teve origem lá. Tem alguma coisa interessante? A gente tem, eu e o Luiz, a gente é um privilegiado de ser um observador. O Luiz é irmão da Cristina. Não, é primo. Primo. Ele não aparece, né? Mas ele está mais presente do que qualquer um de nós. Meu irmão é Ricardo Cairo. Ricardo Cairo, tá, isso aí. Mas olha só, viaja sempre muita gente com a gente que diz que não acredita em nada. Olha assim, um episódio. Chegou um... Mas diz que não acredita mesmo e vão lá para tentar confirmar? Ou é aquilo que você falou eles ali? Vão... São os moita. Eles vão para turismo. Ótimo, eles se infiltram no meio da gente, mesmo participando das reuniões, porque eles querem viajar. Outra, porque eles gostam da gente, eles gostam da companhia do grupo, mas não que eles acreditam. Claro, respeitam, são gracinhas. E foi um casal de argentinos, que são alunos, amigos, irmãos da gente em São Paulo. E a esposa não acreditava em nada. Ele era mais ou menos assim, né, de acreditar, não, mas ela não acreditava em nada. Quando chega lá, e as pessoas começam a visitar os templos, as pirâmides, cada um tem uma emoção diferente. Sim. Um trava, outro chora, outro lembra de coisas. E ela, a argentina, irmã nossa, ela olhava aquela emoção generalizada e ela pensava com ela assim, que ela até comentou, nossa, mas para que tanto? Né? Sim, claro, exagero, né? Exagero, mas tudo bem, tadinho, né? Deve ser psicológico, qualquer coisa. Isso. E entra e sai de templos, e eu só esperando a hora dela entrar no templo desencadeador dela. Sempre tem.
não deu outra. Entramos em Osíris, no templo lá em Dendera. Quando ela entra normal de bracinho dado com o marido e ela vai chegando perto de uma parede, ela trava. Eu tô rindo porque eu já imagino. Ela caiu de joelho. Sério? Começou a chorar de convulsão e dizer que ela estava lembrando que ela foi a professora Olha, que você fala, eu ensinou, arrepio aqui, ó. ela é que ensinou a colocar aquele autorrelevo dos hieróglifos naquele templo. E que ela era professora daquilo, ela explicou como é que fazia. Olha só. Aí todo mundo correu, os reikianos que vão com a gente, taca reiki. Ajudar, é isso aqui. Outro caso também foi um senhor